Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 8 de janeiro. Pedras deslizam da encosta do Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, e atingem 3 embarcações com turistas. Em São Paulo, os postos de saúde ficaram abertos para testar pacientes que apresentam sintomas respiratórios. E ainda, as histórias pouco conhecidas dos 200 anos do Dia do Fico, comemorado amanhã. Vamos juntos, é agora no Brasil TV. Pelo menos 2 pessoas morreram na queda de uma rocha que se desprendeu de um paredão no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. A pedra atingiu lanchas com turistas. Veja o momento em que a rocha deslizou. Era parte de um cânion que se soltou e atingiu barcos que faziam passeios ali pela região. A imagem realmente é impressionante. O acidente foi por volta de 12:30. Um helicóptero dos bombeiros socorreu as vítimas. Elas foram levadas para hospitais no sul de Minas. E pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. Até o fim da tarde, 23 já tinham recebido alta. O Gustavo Oliva tem mais informações. O lançamento aconteceu próximo ao Parque do Mirante, onde fica a região de cânions, em Capitólio, no centro-oeste do estado de Minas Gerais. Os bombeiros confirmaram para a gente até agora uma morte. Algumas pessoas foram socorridas por embarcações que estavam próximas e não foram atingidas. As vítimas foram levadas para 2 cidades próximas ao local e os números ainda estão sendo contabilizados. As primeiras informações é que são 15 vítimas. A Marinha foi acionada, já está no local, e cerca de 40 bombeiros, entre mergulhadores, também estão no local para prestar socorro. Um helicóptero dos bombeiros também está no local para levar as vítimas mais graves até Belo Horizonte. Vamos ver de novo essas imagens, né? O acidente foi bastante assustador. Uma rocha gigante se soltou e dá para ver que 2 barcos cheios de turistas foram atingidos. As imagens são impressionantes e, pelo visto, foram feitas por alguém que também estavam ali por essa região. A informação que nós temos é que havia orientação para os turistas evitarem o local justamente por causa de trombas d'água, também as chamadas cabeça d'água. É uma tragédia, olha, pelo menos então 2 pessoas morreram neste acidente, pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. A cobertura completa sobre esse trágico acidente você vai ver daqui a pouquinho no Jornal Nacional. E todas as unidades básicas de saúde de São Paulo abriram hoje para tentar dar conta do aumento no número de pessoas com sintomas de gripe e Covid. Desde as 8 da manhã, as 469 unidades básicas de saúde de São Paulo estão de portas abertas. É um reforço ao atendimento das UPAs e prontos-socorros para dar conta da quantidade de gente que tem procurado os médicos por causa de sintomas de gripe. O número de atendimentos tem crescido significativamente na cidade. Em novembro, quase 112 mil pessoas foram atendidas nas unidades da prefeitura com sintomas gripais. No mês seguinte, este número mais que dobrou. Foram 286.858 atendimentos. E só na primeira semana de janeiro, mais de 153 mil pessoas foram nas unidades municipais pelo mesmo motivo. É o reflexo da chegada da variante Ômicron na cidade e do surto de gripe. Nós já esperávamos por isso. A Ômicron, ela tem essa característica, assim que ela entra na circulação viral do território, ela se apresenta de uma maneira assim, de contaminações muito rápidas. Então, a característica hoje da pandemia são muitos casos em pouco tempo. Por isso que as portas ficam lotadas. Os médicos afirmam, é graças ao esquema vacinal completo que, embora o número de contaminados seja alto, o de casos graves e mortes não tem crescido na mesma proporção. Aqui em São Paulo, a procura pela dose de reforço da vacina da Covid-19 ainda é considerada baixa. Então, as unidades básicas abertas também estão aplicando as vacinas contra o coronavírus e a gripe. A Organização Mundial da Saúde informou que 90% dos pacientes hospitalizados com casos graves de Covid no mundo todo não estão vacinados. A gente tem dados internacionais que mostram que a Ômicron, ela pode provocar quadros graves sim, principalmente em pessoas não imunizadas adequadamente. Ela será leve na grande maioria dos casos, notadamente nas pessoas devidamente imunizadas.
mas uma proporção dos pacientes infectados terá quadros graves, precisará internar. A única coisa que nós temos hoje não é remédio, não é nada, é o imunizante. Então a gente tem que tomar, não tem outra escolha. Vamos tomar porque a nossa única chance de se livrar dessa pandemia é tomando a vacina. É isso, e na Bahia, a capital Salvador suspendeu a vacinação da Covid neste fim de semana para reforçar a imunização de quem tem 60 anos ou mais contra a gripe. A medida foi adotada porque durante a semana as unidades ficaram lotadas com pacientes em busca de atendimento. Vamos para o intervalo ainda nesta edição. As liquidações de janeiro já começaram. Em São Paulo tem loja que ampliou o horário de funcionamento e está oferecendo descontos de até 70%. BRTV está de volta e olha, não para de chover em vários pontos de Minas Gerais. Em Brumadinho, moradores estão em alerta. O nível do rio Paraupeba subiu durante a madrugada e há risco de alagamentos. Pelo menos 12 famílias já foram removidas. Em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, a prefeitura decretou situação de emergência. 16 famílias estão desalojadas por lá. Quem tem as informações é a Marcela Mesquita. Chove forte desde a madrugada, ontem choveu bastante, hoje pela manhã teve chuva forte também. Roberto Eleutério mostra agora que a Praça Candidez, onde fica uma parte do rio Itapecerica, ela foi interditada para evitar a presença de curiosos, já que há um risco de uma elevação ainda maior do rio Itapecerica. A gente tem algumas imagens da movimentação de ontem por conta da chuva. As nossas equipes foram para o bairro Casa Nova, uma casa inteira foi alagada, a família perdeu tudo, um córrego no bairro transbordou. A gente tem as informações também que de ontem, pelo menos ontem até o início da tarde, os bombeiros tinham registrado 29 ocorrências. Esse número já é bem maior por conta da situação que está grave aqui na região centro-oeste. Para hoje tem mais chuva prevista, infelizmente, aqui para Divinópolis. E a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros tem feito vistorias para poder evitar, que as pessoas fiquem desamparadas neste momento na cidade. Há algumas campanhas também para ajudar as famílias. A cidade decretou situação de emergência, vale a partir de segunda-feira por uma questão de decreto. Mas a situação é essa aqui em Divinópolis. Infelizmente, a situação é grave também em outros municípios aqui da região. Vamos voltar a falar agora da Covid. Em Fortaleza, o fim de semana é de vacinação da dose de reforço. As informações com Isaac Macedo. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, o estado vive uma explosão de casos confirmados da Covid-19. Do dia 23 de dezembro até o dia 29, foram 1.868 casos confirmados por aqui, o que dá uma média diária de 266,8. Na semana seguinte, do dia 30 de dezembro até o dia 6 de janeiro, o aumento foi de 41% na confirmação de novos casos, quando foram registrados 2.634, com uma média de 376,2 por dia. Aqui em Fortaleza, o final de semana foi de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura da capital, para hoje estavam agendadas 14.394 pessoas. Para amanhã, mais 14.382 pessoas, totalizando 28.700 agendamentos para a segunda dose e também para a dose de reforço no fim de semana. De acordo ainda com o governo do estado, em todo o Ceará, pelo menos 300 mil pessoas não voltaram aos postos de saúde para tomar a dose de reforço. Por conta do aumento no registro de pessoas com sintomas de síndromes gripais, o Ceará acabou restringindo algumas atividades econômicas. Festas como Carnaval e pré-Carnaval estão canceladas aqui no estado do Ceará por conta do aumento de casos, tanto de Covid como também de influenza. Já os eventos sociais, como casamentos e formaturas, tiveram a capacidade de público reduzida a 10% do que estava em vigor até a semana passada. Isaac Macedo para o Brasil TV. E em Manaus, a prefeitura também decidiu suspender o carnaval de rua por causa do aumento de casos de Covid e de influenza. O Marcelo Moreira tem as informações. Além da variante Ômicron, o Amazonas já registra 2 casos de dupla contaminação.
2 mulheres que tiveram resultado positivo tanto para Covid quanto para influenza. A partir de hoje, estão proibidos eventos com venda de ingressos em todo o estado. Apenas estão autorizados eventos sociais, como aniversários, formaturas e casamentos, que tenham no máximo 200 pessoas e com 50% da capacidade de público do local. A Prefeitura de Manaus também se manifestou diante do aumento de casos de Covid e influenza e cancelou festas e blocos de rua no Carnaval. A procura pela testagem também aumentou. Em algumas clínicas e farmácias da capital, o crescimento da testagem foi de mais de 200%. A Secretaria Estadual de Saúde disse que intensificou a oferta de testes essa semana nas unidades públicas de saúde. Marcelo Moreira para o Brasil TV. Vamos para mais um intervalo. A seguir, um prédio histórico no centro do Rio, que abriga a sede da maçonaria na cidade, vai abrir as portas para os visitantes. O Brasil TV está de volta com informações sobre o Enem. Amanhã, mais de 340 mil estudantes vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa vez, as provas serão aplicadas para quem não conseguiu fazer em novembro do ano passado, porque teve problema de saúde, como Covid, ou por algum problema ali de logística. Amanhã serão respondidas as questões de linguagens, redação e ciências humanas. Os portões vão abrir ao meio-dia e vão fechar à 13h, hora de Brasília. Os estudantes precisam levar documento de identidade, caneta preta e usar máscara. E o assunto agora é promoção. Janeiro costuma ser um mês em que as lojas dão descontos para atrair os clientes. É um mês mais fraco, no comércio, porque todo mundo já gastou no fim do ano e também porque começam a chegar as contas de IPTU, IPVA, material escolar. E os lojistas ainda têm que driblar a crise econômica. Com esse tempo fechado, a gente imaginou chegar aqui ao Bom Retiro e encontrar as ruas vazias, mas não é bem assim, até que tem bastante gente circulando por aqui. E o motivo são esses anúncios aqui nas lojas, desconto ali, preço mais baixo aqui. São as promoções que fazem movimentar as vendas em janeiro em várias regiões de comércio da cidade. O que fez vocês saírem de casa às 8h30 da manhã para vir ao Bom Retiro a essa hora? Comprar. Viajar. Vamos viajar aqui, está um preço razoável. Dona Cícera vai para o Recife no fim do mês e veio comprar roupas bem levinhas para levar na mala. Estou buscando bermuda, estou buscando brusinhas de alça, porque o lugar que eu vou é muito quente. Então estou buscando vestidinhos fresquinhos. Tem que ir com roupa nova, senão não tem graça. Mas para comprar tudo que a mãe precisa, a Fabiane disse que vai ter que pesquisar mais os preços. Estava esperando um desconto maior. Sim, Vamos aguardar. Vamos ver mais lojas. A Lúcia saiu de Moema, na Zona Sul, para comprar na loja onde já é freguesa há bastante tempo. Eu vim aqui porque eu vim estar procurando umas bermudas, aí eu vim direto mesmo, tá bom? Mas os preços, eu acho que são preços justos pela modelagem das peças. O Bom Retiro concentra mais de 1.000 lojas. Cerca de 35% ainda não voltaram do recesso de Ano Novo. Mas quem abriu está na expectativa de começar o ano com tudo. A Adriana vai repetir a estratégia que usou em dezembro. Chamou os clientes por mensagem de celular. A gente já termina o ano mandando mensagem, né? Porque daí a gente já começa, olha, tá começando o ano, vamos às compras. Então, assim, a gente tem que começar de novo e tem que ser muito rápido, né? Para que ele não esqueça da gente. As vendas no Bom Retiro aumentaram em média 10% no fim do ano em relação a 2019. Ou seja, as vendas voltaram ao patamar de antes da pandemia. Para manter esse resultado em janeiro, as lojas vão dar descontos que podem chegar até 70%. Logo na primeira semana, o público vai encontrar muitas opções, né? Tanto opções de produto como opções de formas de pagamento, tudo. Quer dizer, estão fazendo de uma forma bem facilitada para que a gente consiga fazer bons negócios. Nessa rede de eletrodomésticos, o saldão começou no dia 2 e hoje a loja já abriu mais cedo. A gente tem hoje, por exemplo, o aspirador, que num dia normal é 259, hoje ele está por 119. Temos escova rotativa de 259 por 109. Dá bastante diferença e o consumidor aguarda, né? Porque ele sabe que ele vai conseguir comprar mais barato. A Sandra está ajudando a filha a comprar os eletrodomésticos para o apartamento novo. No meu caso, eu que sou apressada, eu levaria tudo hoje. Aqui também não tem na loja. Teria que aguardar, ele me disse que talvez a próxima semana. Com
Com ou sem promoção, a boa e velha pesquisa de preço ainda tem que ser a máxima na hora das compras. Marcelo estava namorando uma TV de 65 polegadas faz tempo, mas só agora achou uma com um bom desconto. Economizou R$ 700. Nós íamos até comprar no final de dezembro e estava tudo ainda alto por causa do Natal, virada de ano. Então esperamos o momento certo, que agora a primeira semana e a segunda, que deu uma boa baixada e melhorou bem. Comprar na promoção é bom, né? Mas os economistas alertam que é sempre importante avaliar se a compra é necessária para que não vire uma dívida e comprometa as finanças, né? E é importante lembrar que alguns itens comprados na liquidação não permitem troca, principalmente roupas e calçados. E amanhã o Dia do Fico completa 200 anos. Muita gente não sabe, mas a data tem uma ligação com o Palacete Maçônico, que fica na Rua do Lavradio, no centro do Rio de Janeiro. Agora, esse palácio de 1830 abre para visitas a partir de março. O palacete desperta a curiosidade de quem passa por este trecho da Rua do Lavradio, na Lapa. A construção é do século XIX. Por muitos anos, somente quem pertencia a um grupo reservado podia atravessar o portão. Na entrada, 2 grandes painéis dourados exibem os símbolos da maçonaria. As escadas levam a 11 templos, entre eles os mais antigos do Rio e do país. Espaços cheios de símbolos, segredos e mistérios, que já foram frequentados por homens muito poderosos, como vários ex-presidentes e políticos influentes, começando por José Bonifácio. O patriarca da independência foi grão-mestre, o posto mais alto da maçonaria. Título que também foi concedido a Dom Pedro. Este era o trono usado pelo primeiro imperador do Brasil quando ele comandava as sessões da loja maçônica que funcionou no Palácio da Quinta. Os integrantes da maçonaria participaram de momentos importantes do país, como, por exemplo, o manifesto do Dia do Fico, a independência, a aprovação da Lei Áurea, o fim da monarquia e o começo da República. Agora, eles querem dividir esta história com toda a população. A previsão é oferecer visitas guiadas a partir de março. O público poderá conhecer os templos e espiar esta janela arqueológica, que mostra o interior da parede construída há mais de 150 anos. Na biblioteca, documentos raros, quadros com retratos de Dom Pedro e de José Bonifácio, e um biombo que pertenceu à princesa Isabel. Temos um acervo extremamente interessante, importante, e que a maioria da população não tem acesso, não conhece, nem sabe que sequer que existe. Então, a nossa intenção é dividir esse conhecimento com a população. Aliás, o conhecimento só tem sentido quando ele é compartilhado, né? Neste ano, o Grande Oriente do Brasil comemora 200 anos de fundação. E as celebrações começam amanhã em homenagem ao Dia do Fico, quando a data também completa 2 séculos. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, contrariando as ordens de Portugal para retornar a Lisboa. Os maçons apoiaram esta escolha do futuro imperador, um passo importante para a independência do Brasil. Neste domingo de manhã, a Orquestra Sinfônica do Instituto Brasileiro de Música e Educação fará uma apresentação na Rua do Lavradio. Ao longo do ano, outros eventos estão programados com a participação do público. E agora uma última informação. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou que o número de mortes por causa do deslizamento de uma rocha que se desprendeu de um paredão no Lago de Furnas, em Capitólio, subiu para 5. 32 pessoas foram atendidas por causa do acidente, a maioria com ferimentos leves. Dessas, 23 já foram liberadas da Santa Casa de Capitólio. A cobertura completa você vê daqui a pouco, às 8h30 da noite, no Jornal Nacional. O Brasil TV fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.